Boa noite, irmãos e irmãs. Agradeço a honra do convite e permitam-me também fazer um agradecimento especial por todos os cuidados e orações nos dias em que a Leslie adoeceu, dias maus, de aflição em nossa família por causa da Covid, e os irmãos nos assistiram, especialmente em oração. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos dessa igreja, do pastor Jaime. Muito obrigado. Agora, com a graça de Deus, eu quero falar nesta noite sobre o tema dias bons e dias maus. Para tanto, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 14, apenas este verso. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. E diz a palavra do Senhor assim: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Vamos ler mais uma vez. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pelo privilégio que temos e ao redor da Tua palavra ouvir Tua voz, aprender do Senhor. Pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos, ó Deus, a Tua vontade, os Teus desígnios, os caminhos do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite. Muito obrigado, ó Deus, por Tua palavra e, por favor, Senhor, abençoa-nos a todos, a Tua igreja, o Teu povo. Nesta noite te pedimos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, esta é a terceira vez que compartilho esta mensagem. A primeira foi antes da pandemia, no final de 2019, em Monte Moriá. A segunda foi na Igreja Presbiteriana do Crespo, em fevereiro do ano passado, e veja que toda esta crise estava por começar ainda, né? Bem, o livro de Eclesiastes é um registro de profundas meditações sobre a vida humana, o que envolve, que diz respeito a esta vida humana, suas injustiças, decepções e aflições, e encontramos em Eclesiastes meditações sábias, então, que falam de derrotas e vitórias, de desespero e esperança. Essas são verdades que podem nos trazer consolo e confiança em Deus, do qual não devemos esquecer desse Deus, mas lembrar e temer antes que o corpo volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu, como diz o autor Salomão, pregador, né? Nosso texto nesta noite, alguns podem perguntar assim, né? É uma profecia dos dias maus, mas no dia da adversidade, né? Diz o autor, ou seja, quando os dias forem ruins, em certo sentido, sim. Em certo sentido, sim. É a exposição da palavra de Deus. Mas também é o cumprimento de sua palavra no dia a dia de nossas vidas. Trata-se da realidade, da fragilidade de quem somos e de nossa dependência completa de Deus. Nós não podemos imaginar quais dias maus virão, nem tampouco a intensidade, a força desses dias. Ora, há alguns meses atrás, não imaginávamos, ninguém em todo o mundo, que passaríamos tempos como estes. Queridos, nenhum de nós estamos enganados quanto à realidade desta jornada cristã. E eu digo daqueles que têm compreenderam bem o Evangelho e a salvação em Jesus. O Senhor Jesus nos ensina: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vida do crente, principalmente
em meio às aflições, requer uma relação de confiança em Deus. Eu e você precisamos confiar em Deus. E confiar na bondade soberana de Deus nos ajuda a saber como lidar com as alegrias e as provações desta vida, e como responder a dias de prosperidade e dias de aflição. Quer tendo um dia bom ou um dia ruim, todos somos chamados a glorificar a Deus. É o que nos ensina a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 7, verso 14, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele dia, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Uma outra tradução, a versão internacional, diz o seguinte: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Olha que coisa interessante, né? Mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Como foi o seu dia hoje? Permita-me perguntar como tem sido o seu dia hoje. Como foram os seus dias durante esta semana que passou? E como serão os próximos dias? O que sucederá amanhã? Bem, essa parte, isso nós não sabemos, né? Portanto, considere, é o termo que vemos aqui, que significa parar e refletir, buscar compreender à luz da palavra de Deus e de sua soberania, buscar compreender à luz da palavra de Deus e de sua providência. Portanto, irmãos e irmãs, queridos, aqueles que nos assistem agora, 3 lições nós podemos aprender neste texto e considerar nesta noite. Então, em primeiro lugar, considere os dias bons. No dia da prosperidade, para muitas pessoas, bons momentos geralmente são muito poucos, são muito curtos, né? Como um sábado de lazer depois de uma semana de trabalho, por exemplo, ou um dia de férias depois de um ano de lutas, ou mesmo um dia de relativa paz e tranquilidade. Não necessariamente isso está ligado a ter alguma coisa, a bens, a alguma riqueza, a valores financeiros, não. Mas são dias amáveis, dias de alegria e satisfação. E é nosso dever nos alegrar no dia da prosperidade, aproveitar o máximo do dia bom, receber o bem deste dia, e isso com gratidão a Deus, fazer o bem, viver a alegria do bem daquele dia e sermos gratos a nosso Deus pela abundância de todo o seu bem. Esses dias eles vêm da bondade de Deus e do bem que Ele se agrada em manifestar ao seu povo. Ora, diz o salmista no Salmo 119, Tu és bom e fazes o bem. Alguns dias são assim, maravilhosos. Alguém escreveu dias cheios de prosperidade e alegria. Você consegue recordar dias como estes? O sol está brilhando, os pássaros cantando, a comida na mesa e o dinheiro está lá no banco guardado. Se há trabalho a fazer, é o tipo de trabalho que você gosta de fazer. Se está tirando o dia de folga, você pode gastá-lo da maneira que você deseja, com as pessoas que você ama e quer por perto. Tudo parece estar indo muito bem, obrigado. Dias como estes são presentes de Deus para nos alegrarmos. Não desperdice esses dias. Desfrute dos dias bons que Deus lhe deu com muita alegria e com muita gratidão ao Senhor. Mas veja, em seus comentários sobre esse versículo, Martinho Lutero deu o seguinte conselho pastoral. Ele disse: aprecie as coisas presentes de tal maneira que você não baseie sua confiança nelas, como se elas durassem para sempre, mas reserve parte do seu coração para Deus, para que seu coração possa suportar o dia da adversidade. Ora, isso não é diferente, me recorda, do que diz Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 13,
tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabemos, nem todos os dias são bons. Então nós chegamos no segundo ponto desta meditação, considere também os dias maus. Há dias em que o sol não está brilhando, né? Considerando que alguém escreveu, os pássaros não estão cantando e nada parece estar certo no mundo e nada parece estar dando certo na vida, em sua vida. Nada. Pode haver comida na mesa, mas não há reserva no banco. O trabalho é uma chatice. As férias são entediantes ou nem sequer existem, e você pode sentir que não tem nenhum amigo sequer, que está completamente sozinho, mesmo com pessoas ao seu redor. Dias difíceis, dias tristes, por inúmeros motivos. Nestas palavras do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, que nós acabamos de ler, o dia mau ele pode significar muitas coisas ruins: aborrecimentos, pressões do dia a dia, perigos, acidentes, doenças e dores, tantas coisas. Esta palavra mal também que Paulo se utiliza nesse texto é usada inclusive pelo Senhor Jesus quando diz em sua oração: livra-nos do mal, o que a maioria dos estudiosos concordam que o Senhor está provavelmente se referindo à ação de Satanás. Eu não sei qual é o seu motivo, eu não sei qual é a sua queixa, no entanto, este dia também é um dia que vem da mão de Deus, um dia que está sob seu controle, debaixo de sua soberania. Os anos anteriores a esta pandemia, anos de vida, de sonhos, de perspectivas, lhe parecem que foram abençoados e dados pelo Senhor? Alguém pode pensar assim, né? Então, deixa eu lhe dizer, esses últimos quase 2 anos, de muitas lutas e sofrimentos, também foram dias dados por Deus. Tenho dito que esta pandemia tem pelo menos 2 propósitos de Deus. Em primeiro lugar, mostrar a insignificância do homem e, ao mesmo tempo, é um chamado de Deus à completa dependência dele. Mas, em segundo lugar, mostrar quem realmente são os do Senhor por sua perseverança. E não são as palavras do evangelista quando diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma? O autor de Eclesiastes, no entanto, neste texto, o pregador, não tem o objetivo de dizer simplesmente para sorrirmos em dias tão difíceis, mas ele nos chama a uma sábia consideração dos caminhos do Senhor, uma sábia consideração dos propósitos, da vontade de Deus. Quando a adversidade chegar, reconheça que também este é o dia de adversidade que Deus fez. Temos recebido o bem de Deus? Perguntou Jó no dia de sua adversidade, e não receberíamos também o mal? Portanto, precisamos reconhecer que tanto os dias bons como os dias maus vêm das mãos de Deus. Alguém disse que os dias maus não foram feitos na fornalha do diabo. É algo para pensarmos. No dia da adversidade, o sentido me parece ser também de brevidade dos momentos de sofrimento, daí se comparar com, se dizer, né, temporais da vida, que podem até ser violentos, difíceis, mas passarão. Dias de aflição são dias para serem considerados. Dê atenção a este tempo. Eles não vieram, ou eles não vêm por acaso. Há sempre o que aprender e amadurecer. O profeta Ageu diz no capítulo 1, verso 5, considerai o vosso passado. Ora, nós não aceitaremos o sofrimento como realidade da vida, se não pararmos para pensar por quê, e aqui eu estou pensando
na consequência de algo, né? No sentido da consequência de algo. Nós sofremos muitas vezes, nos queixamos muitas vezes por consequência dos nossos próprios pecados. Assim também diz a Escritura, a palavra de Deus. Por outro lado, nós não aceitaremos o sofrimento como realidade da vida se não pararmos para pensar para quê, no sentido do que o Senhor quer nos ensinar. Alguém disse que muitas vezes em meio a sofrimentos Deus está falando. Deus está falando. O período mau, portanto, tem seus preciosos propósitos de Deus para as nossas vidas, muitos dos quais não compreendemos, pelo menos inicialmente. Depois, entretanto, Deus pode nos revelar e diremos como salmista: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Dias maus nos sobrevêm para aprendermos os decretos do Senhor, para sermos levados mais para perto dele. Dias bons e dias maus são propósito de Deus. Eles são moldados por Deus, são feitos por Deus. E Deus tem os seus propósitos. Mas em terceiro lugar, considere também que, em meio a esses propósitos de Deus, o propósito especial é o da completa dependência de Deus. Diz o nosso texto: considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. O pregador diz ainda que é impossível para nós sabermos o que acontecerá no futuro. Considerando o que disse no início do verso 14, alguém pode supor que os justos são os que prosperam, enquanto os maus sempre sofrem adversidades. No entanto, às vezes ocorre exatamente o oposto, o contrário. Os justos sofrem adversidades, enquanto os ímpios prosperam. Vocês lembram do salmista, no Salmo 73, os versos 13 e 14, quando diz: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Bem, depois ele vai dizer que entrou na presença do Senhor, no santuário do Senhor, e atinou para o fim deles. Deus os põe em lugares escorregadios, diz a Escritura. É impossível prevermos o que acontecerá nos próximos dias, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Não temos como saber se os próximos dias nos trarão mais alegria ou mais tristeza. Você não sabe, nós não sabemos. E isso também tem um propósito. Pastor Augusto Nicodemos, quando comenta este verso, e ele faz uma postagem que ele fez numa rede social não faz muito tempo, diz: Salomão explicando como Deus age para deixar o homem completamente na dependência dele. Eu vou repetir, é interessante, é uma frase tão curta e tão clara, tão profunda. Salomão explicando como Deus age para deixar o homem completamente na dependência dele. Ou seja, nos ensinar a confiar e descansar em sua graça e providência, e que apesar das aflições, qualquer aflição, qualquer adversidade, Deus é bom e nos faz o bem. Deus tem nossa história pré-escrita. Um estudioso pastor reformado disse certa vez o seguinte: só Deus sabe o futuro, e a razão para isso é que Deus pré-ordenou o futuro. Deus não precisa olhar através de um túnel do tempo para conhecer nada, porque Deus já sabe tudo e Deus já pré-ordenou tudo, e Ele registra um pouco disso para nós em sua palavra nas Escrituras. Também um texto conhecido, Deuteronômio capítulo 29, verso 29,
Está escrito que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Não sabemos o porquê coisas ruins acontecem, mas Deus nos revela que em tudo Ele tem um plano para o nosso bem e precisamos confiar nele. Vejamos ainda outros textos da palavra de Deus. Lamentações, capítulo 3, versículo 38, diz a palavra de Deus assim: acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? O profeta Isaías, capítulo 45, verso 7, diz: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas estas coisas. E ainda o profeta Oséias, no capítulo 6, verso 1, diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. E as palavras de Ele faz no livro de Jó devem ser igualmente consideradas, queridos. No capítulo 4, a princípio, versos 1 a 5, diz assim: então respondeu Elifaz o temanita e disse: se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás. É uma pergunta que ele faz aqui: enfadar-te-ás? Quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tem fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. E agora o verso 5 chama a atenção para ele: mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. E ainda no livro de Jó, no capítulo 8, continuando nessas palavras, quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Verso 9, Ele faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhosas que não se pode contar. E ainda no capítulo 5, verso 17 e 18 diz: Ele faz: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata, Ele fere e as suas mãos curam. Sofrimentos e aflições, queridos, não são de graça. Deus tem um propósito sempre, sempre. As incertezas desta vida não precisam nos causar ansiedade ou desespero, mas causam, Causam. De repente você pode estar passando por isso nesta hora, nesse dia. Muitas pessoas estão passando por isso nestes tempos, nesses dias tão complexos, tão difíceis. O grande problema é que a maioria de nós prefere tentar controlar o próprio destino, prefere tentar controlar as coisas. Em vez disso, devemos confiar. Veja que são as palavras-chave desse texto: confiar e depender de Deus. Você não sabe o que vai acontecer no próximo segundo, no próximo momento. E é interessante porque, ainda que as pessoas tentem, elas não conseguem saber o que vai acontecer. E nós somos chamados então a essa completa dependência de Deus. Confiar nossas vidas ao cuidado amoroso de nosso Deus, que é soberano. E se fizermos isso, estaremos melhor preparados tanto para os dias bons como para os dias maus. Tudo isso é parte do que significa considerar a obra de Deus. Quando o pregador nos diz para considerar, ele está nos dizendo para fazer algo mais do que simplesmente ver o que Deus fez. Considerar é algo mais do que simplesmente ver o que está acontecendo ao nosso redor, parar e analisar, pensar, refletir no que está acontecendo ao nosso redor. Ele está nos dizendo para aceitar o que Deus fez e
se render, nos rendermos à vontade soberana de Deus, em completa dependência dEle. Alguém poderia dizer: é isso que o Senhor tem para mim hoje? É este dia que o Senhor fez para mim? Muito bem. Agora, me dá a tua graça, para que eu possa passar, para que eu possa suportar. Senhor, me dá a tua graça. Ele está nos dizendo para louvar a Deus por toda a nossa prosperidade e confiar em Deus através de todas as nossas adversidades. Confiar em Deus. O pastor Richard Baxter já disse no passado, e esta frase também me chamou muita atenção. Observe comigo. Ele disse: aceite o que Ele dá e louve-o ainda passando por bonança ou doenças. Louve aquele que sempre vive. Não são diferentes as palavras de Jó, o meu Redentor, vive e reina. E para concluir, queridos, neste mundo, o que é próprio deste mundo, é interessante observarmos estas coisas, porque é mais ou menos o que o autor de Eclesiastes, Salomão, fazia, observava o que acontecia debaixo do sol. Mas observe isso, pense comigo. Alguns estão na prosperidade nesse momento, outros na adversidade. De repente você está passando dias bons. Alguém que está ao seu lado, um conhecido, que você está olhando de fora, está passando por muitas lutas, tristezas, lutos talvez. Mas em segundo lugar, as mesmas pessoas estão uma vez em grande prosperidade e outra vez em grande adversidade. E não somente isso, mas há uma terceira situação, né? Um acontecimento próspero e outro doloroso podem ocorrer com a mesma pessoa ao mesmo tempo. Veja que coisa interessante. Ambos vêm das mãos de Deus. Da sua boca procedem tanto mal quanto bem. Percebam que há uma linha muito estreita nesta relação dos dias bons e dias maus. Nada sabemos como será o próximo momento, como será o outro dia. Enfim, e para não nos preocuparmos com o que virá, mas vivermos todos os momentos em total dependência de Deus e estar prontos, ou pelo menos melhor preparados para o que quer que aconteça com nossas vidas. Você está neste momento passando por dias maus? Espere. Isso não é de graça. Deus tem um bom propósito para isso e logo passará. Você pode rogar a graça de Deus, o favor de Deus sobre sua vida, seu conforto, os cuidados do Senhor neste momento. Dias difíceis são dias difíceis. São dias de dores, de incertezas, dias de aflições. Tudo isso são realidades desta vida. Mas você está passando por dias bons? Seja atento e guarde o seu coração, pois o período mau estará logo à frente e você precisará, como aqueles que agora estão lutando, como aqueles que agora estão sofrendo, igualmente confiar e descansar na graça de Deus, na sua graciosa providência. Lembre-se das palavras de Moisés, e eu estou falando aqui neste momento, especialmente se você está vivendo dias mais tranquilos, dias de paz na sua família, ao seu redor, você está olhando de fora os sofrimentos que muitos têm passado nesse momento. Deixa eu lhe dizer, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 11 a 14, nas palavras de Moisés, ele diz: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno,
para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ter abundante tudo quanto tens. E uma ênfase no verso 14: se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E ainda no mesmo capítulo 8, agora os versos 17 e 18, diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Por fim, queridos, não devemos esquecer também destas duas palavras do nosso amado Salvador Jesus. São duas primícias que estão no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, o Senhor Jesus diz: deixo a paz, a minha paz vos dou. E ainda no Evangelho de João, uma outra palavra do Senhor Jesus, outra premissa, nós encontramos aqui em João capítulo 16, verso 33, o Senhor Jesus diz: eu venci o mundo. E no mesmo texto é interessante, amados, essas palavras foram escritas para que tenhamos paz. Eu sei, nós sabemos, são dias difíceis, principalmente para aqueles que estão vivendo esses momentos difíceis. Nós vivemos não faz muito tempo coisas difíceis, nós sabemos, mas creia, o Senhor deixou estas palavras escritas, né? Ele falou, ele disse isso, para que tenhamos paz. Que Deus conceda esta paz, esse conforto, esse consolo, essa confiança e completa dependência dEle, nesta noite, neste dia, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo consolo, conforto, também por nos lembrar, nos motivar nesta confiança e dependência que precisamos ter no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Tu conheces aqueles que estão passando nesta hora por lutas terríveis, ó Deus, que estão machucados, entristecidos, enlutados. Senhor, misericórdia, que a Tua graça venha assistir, que o Teu consolo, o Teu conforto venha assisti-los, Senhor, em nome de Jesus. E aqueles que estão passando por momentos, por dias mais tranquilos, queremos louvar o Teu nome também, ó Deus, e que nossos corações sejam guardados no Senhor, possamos expressar toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor ao Senhor, porque aquilo que temos e somos, o Senhor nos dá. Louvado seja o Teu nome. Obrigado pela vida dos irmãos e as irmãs. Obrigado por este tempo, por esta noite. Obrigado por este momento de culto ao Senhor, de serviço de culto ao Senhor. Abençoa-nos, abençoa a Tua igreja. Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Flua o Teu rio, Pai, no meio da Tua igreja. Flua, Senhor. Aleluia, no meio de nós aqui reunidos, Senhor. Flua o Teu rio, que é o rio de vida, rio que cura, rio que sara. Aleluia, Senhor. Nós queremos esse rio como igreja, Senhor. Aleluia, nós queremos este fluir, Senhor.